governo editou no último dia 17 uma medida provisória que obriga as operadoras de telefonia a repassar para o IBGE dados cadastrais de todos os proprietários de telefones fixos e celulares. As informações serão utilizadas na elaboração da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é feita trimestralmente. A medida provisória ainda será analisada pelo Congresso Nacional, mas já é alvo de 4 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas junto ao Supremo Tribunal Federal. No Câmara Debate, que começa agora, eu recebo o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, e Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado general Peternelli, eu começo pelo senhor. Como eu disse na abertura do programa, foram apresentadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas foi do PSOL, que questiona de forma objetiva o porquê de serem repassados para o IBGE dados de quase 227 milhões de telefones celulares e quase 33 milhões de telefones fixos, se a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é feita por amostragem. Por que passar o universo de dados para o IBGE? Maristela, uma boa tarde a você. É um prazer estarmos aí conversando com o deputado Gerri, meu amigo, e eu acho importante nós nos situarmos nesse contexto do IBGE, Maristela. Todo ano, o IBGE faz o censo demográfico. Esse censo demográfico ele é realizado por amostragem, como você mesmo disse, mas ela vai buscando pessoas de determinada região, né? Não pode todos serem da mesma cidade, tem que ser, se for de São Paulo, tem que ter a variedade do bairro, do local, tem que ter níveis sociais diferenciados. Então, o IBGE normalmente realiza isso através do pesquisador que vai até a residência e lá faz uma entrevista. Nessa entrevista, ele toma uma série de informações e essas informações são utilizadas para as políticas públicas, quer seja do governo federal, quer seja dos governos estaduais e dos governos municipais. Ocorre que agora, com o coronavírus, esse contato do pesquisador e o local da região que era executada anteriormente não pode ser executado. Então, nada mais do que normal de que se forneça, né, o nome, o telefone e o endereço. O endereço é muito importante, fruto de que ele, olhando o mapa, vai selecionar tecnicamente, né, as pessoas por regiões para poder realizar a pesquisa. E eu acho um momento muito oportuno, porque tem uma série de perguntas que, eventualmente, se é agregada àquelas que o IBGE normalmente realiza, podem contribuir para o coronavírus. Tem aspectos aí de espaço, de isolamento, de pessoas, né? O IBGE, nas pesquisas anteriores, ele sabe quantos cômodos tem, quantos banheiros tem na casa de cada brasileiro, qual é o salário médio, o que está executando. E agora isso, então, é necessário. Deputado, eu quero ouvir agora o deputado Márcio Gerri. Deputado Márcio Gerri, ainda me valendo das 4 ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas no Supremo, que estão na mão da ministra Rosa Weber, a ação do PSB, ela questiona a possibilidade de criação, com esse conjunto de informações, nome, endereço e número de telefone, a criação de uma estrutura de vigilância pelo Estado sobre o cidadão, o que, segundo o Partido Socialista Brasileiro, viabilizaria interferências ilegítimas sobre os cidadãos. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Maristela, é um prazer poder participar do programa. Um abraço ao general Peternelli, pessoa que tem uma excelente relação na Câmara dos Deputados. Primeiro, o meu respeito profundo à Fundação IBGE, uma instituição a qual eu tive a honra de servir como técnico censitário. Foi o meu primeiro emprego público, mediante concurso público, foi no IBGE. Eu tenho uma relação até sentimental muito forte com a Fundação IBGE e começo reiterando aqui o meu respeito a uma instituição que é muito importante para o Brasil, muito estratégica e que tem
sido muito maltratada pelo governo Bolsonaro. Segundo, que o meu colega general Peternelli já me ajuda a responder, e é importante eu comentar algo. Porque, como ele explica, faz com que se compreenda facilmente que a MP, portanto, é absolutamente desnecessária. Ela é desnecessária porque o IBGE detém as condições de continuar realizando seu trabalho corretamente, sem precisar dos exageros colocados na medida provisória, que permite que tenhamos desconfianças profundas sobre intencionalidades postas no que diz respeito à proteção de dados, que eles transgridem isso aí, pela amplitude com que a ANP aborda o assunto, pelo volume de dados que ele permite que sejam acessados, pela estranha a possibilidade de acessar dados de pessoas jurídicas. Para que nas finalidades do IBGE se precisa acessar dados de pessoas jurídicas? Então, há, de fato, situações que nos fazem crer aos partidos, inclusive o meu PCdoB, que ingressaram com a ação de inconstitucionalidade, que há uma desnecessidade, assim, por assim dizer, da medida provisória. Ela não ajuda nas atividades normais da Fundação IBGE, razão pela qual há, de fato, uma profunda desconfiança de outras intenções do governo federal que agridem ao direito de dados, de informações que tem cada cidadão e cada cidadã brasileira. O que aponta o PSB, por te referido, Maristela, na ação do partido, é procedente, porque alimenta essa desconfiança de a transgressão, né, de você fazer com que tenha a má utilização, sabe-se lá para quais fins, desses dados que, por medida provisória, o governo indevidamente quer obter, fazendo, inclusive, com que se coloque numa situação até constrangedora uma instituição tão importante, tão estratégica como é o IBGE. Deputado General Peternelli, a medida provisória ela fala bastante sobre a questão do sigilo, que deve ser zelado, pelo qual deve zelar o IBGE, fala da destruição de dados, um mês após o fim desse período. Mas essa pergunta esse ponto que o deputado Márcio Gerri colocou é uma dúvida minha também. O que justifica o repasse de informações de pessoas jurídicas? Você repara que, nesse foco, é importante o IBGE levantar todos os dados possíveis. Fico até contente do Gerri ter todo esse vínculo com o IBGE. E o governo fez essa medida provisória atendendo a uma demanda do IBGE, que realiza um trabalho fantástico e que eu dou toda a credibilidade, não só na proteção de dados, né, a respeito do cidadão, a respeito da vida. Você vê que ele é quem informa qual é a renda mínima das famílias, qual é a constituição média, como é o nível de escolaridade, qual é a possibilidade de emprego. E, nesse contexto, que inclui agora também as pessoas jurídicas, vai permitir ter uma análise adequada do que a nossa pandemia pode ter provocado. Então, esses dados são importantes. Quantas empresas fecharam, se diminuíram seus empregos, quanto foi o orçamento, se aumentou, se diminuiu, né? Junto ao cidadão, Maristela, como é importante esse dado. Vai poder saber se os R$600, né, que o Gerri, todos nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, está chegando na ponta da linha. Se esses R$600 está atendendo às necessidades do cidadão, vai verificar também, né, junto das pessoas jurídicas, esses apoios. Olha, as medidas provisórias de socorro à média, à microempresa, né, foram adequadas. E como eu, a exemplo do Gerri, acredito muito no IBGE, essas informações elas são totalmente confiáveis. E nós vamos saber quais são as populações mais vulneráveis, como elas estão reagindo, o que está ocorrendo. Quando se fala eu estou falando de alguns assuntos de momento, a complementar aqueles assuntos que tradicionalmente já ocorrem. E repara, o próprio Ministério Público já se manifestou favoravelmente pela legalidade da medida provisória. O próprio governo, respondendo à ministra Rosa Weber, colocou todos os dados
de que a medida provisória atende à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, isso. também atende esse é um ponto que eu quero colocar aqui na nossa conversa, mas parece que o deputado Márcio Gerri quer fazer uma observação em relação ao que você falou. Claro, assim, veja só, eu repito assim, reitero algo importante. Tudo que o general Peternelli está dizendo, ele está correto. E isto mostra que a MP é desnecessária. Eu tenho um profundo respeito pelo IBGE, todos temos. Não temos desconfiança alguma do IBGE, mas temos do governo. Vamos lembrar que este é um governo que já em janeiro de 2019, um mês, começou a bisbilhotar a CNBB de maneira absolutamente equivocada. Eu denunciei isso na Câmara, eu fiz requerimento de convocação do general Heleno para explicar por que o Sínodo da Amazônia, organizado pelo Vaticano, era objeto de uma investigação, entre aspas, da ABIN, um desvio de função absurdo. O que nós queremos é proteger o IBGE. O IBGE não precisa dessa medida provisória para cumprir com suas funções. Nós não podemos permitir que o IBGE seja levado a cumprir uma missão que nunca foi sua, institucionalmente. Nós não podemos permitir que o IBGE, tão importante que é, sirva para bisbilhotar a vida das pessoas, para coletar dados, para organizar disparos em massa de coisas que não são afeitas à sua missão institucional. Nós queremos, general, sobretudo, proteger o IBGE e, ao fazer isso, proteger a sociedade brasileira. Deputado Márcio Gerri, os clientes, dentro dessa visão de proteção de dados, os clientes não precisariam autorizar o compartilhamento dessas informações? É facultado ao governo dispor dessas informações dessa forma? O que a legislação dispõe em relação a isso? É uma das questões que nós estamos questionando, magistrado, inclusive nesse aspecto, porque essa medida provisória ela faz com que se levantem, com razão, com justiça, com razoabilidade, uma série de desconfianças. Hoje, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados não está efetivamente em vigência, para que a gente possa ter aí a proteção do cidadão e da cidadã. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também a ANPD, não foi efetivamente instituída. Então, assim, nós temos uma fragilidade, um vácuo aí. E não há razão para essa pressa, para essa agonia, para esse exagero do governo federal em editar uma medida provisória, colocando, como a gente vai dizer na linguagem do parlamento, vários jabutis nas missões que já são normais do IBGE. Então, há razões de sobra para se desconfiar, há razões de sobra para se arguir inconstitucionalidade. Essa MP foi feita de maneira tão assodada, tão apressada, que nem exposição de motivos ela carregou consigo, general Peternelli. Então, você vê o nível de improvisação com que isso foi tratado. Então, não faz mal nenhum, não vai atrapalhar a função do IBGE, não vai atrapalhar a correta atuação do IBGE. O governo tem a grandeza agora de pedir de volta essa medida provisória, porque ela é absolutamente inadequada, inapropriada, desnecessária e exagerada. Quer dizer, ela é absolutamente inoportuna. E creio que as ações diretas de inconstitucionalidade que foram interpostas, elas vão também ter guarida da justiça brasileira. Foram 4 ADIs protocoladas e creio que haverá o provimento dessas ADIs, porque elas são absolutamente consistentes na sua argumentação jurídica. Foram 4 ações, uma da OAB, uma do PSD, do PSOL e a outra do PSDB. Deputado general Peternelli... O PCdoB também acionou, viu? Também? Então temos 5. Então temos... O PCdoB então, também acionou, também foi por último, foi após as primeiras 4. O PCdoB também é no Supremo. Então temos 5. Deputado general Peternelli, o Ministério da Saúde está fazendo uma pesquisa usando inteligência artificial, liga para as residências para saber se as pessoas estão tendo algum sintoma, febre, tosse, em relação à questão do coronavírus. Eu mesma aqui em casa já tive o prazer de receber essa ligação e responder. Se o Ministério da Saúde está fazendo uma pesquisa dessa natureza, né, e acredito que ele vai reunir informações também sobre localização, né, sem precisar obter essa base de dados, qual seria a dificuldade do IBGE de fazer algo parecido? Maristela, você colocou muito bem. O próprio Ministério Público, que se manifestou favorável à medida provisória 954, ele colocou lá, né, que pela viabilidade jurídica de compartilhamento de dados das pessoas naturais consumidoras de serviços, e aí listou todo o contexto,
citou nisso daí a Lei Geral de Proteção de Dados e também citou o decreto 10.046. É importante, ele até colocou num ponto, o tratamento de dados pessoais na hipótese em questão se fundamenta no inciso 3º e 4º do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, segundo os quais o tratamento de dados pode ser realizado pela administração pública, quando necessário a execução de políticas públicas. Exatamente isso que você abordou, que o Ministério da Saúde pode estar executando. Essa lei, inclusive respaldada pela Lei número 5878 de 73, ela permite que para as políticas públicas isso seja realizado. E tanto o IBGE quanto o Ministério da Saúde, você responde àquela pesquisa se desejar, que vai exatamente concordando com o que você falou. Somente os dados que o cidadão concorda em fornecer. Mas como é que nós vamos saber, né, esse censo demográfico que nós realizamos, que faz uma série de cálculos e que permite uma boa política pública em todos os níveis? Eu vejo que, muitas vezes, o Estado e o município, em especial o município, não usa esses dados, né, que o IBGE possui, que a Dataprev possui, e que muito contribuiriam para as atividades. Hoje, quando uma criança nasce, ela já traz o CPF na certidão de nascimento. Então, o município, consultando esses órgãos, que está aí exatamente para propiciar política pública, vai saber quantas crianças de 1 ano tem, quantas crianças de 0 a 5 anos tem, como também, quando uma pessoa falece, né, ele também precisa do certidão de óbito. Então, cruzando esses dados, o município tem quantas morreram com menos de 1 ano, qual é a taxa, todos os dados. Então, repara, o objetivo é sempre propiciar informações de políticas públicas. E eu confio efetivamente no IBGE e no pessoal do IBGE. Tem uma série de normas do IBGE de confidencialidade dos seus funcionários e todos participam dela. Então, eu não vejo, da mesma forma que o Ministério Público, nenhuma irregularidade nessa proposta da medida provisória. O nosso programa já passou o tempo, mas eu queria ouvir rapidamente o deputado Márcio Gerri em relação ao ponto. A medida provisória ela é bem específica em relação à utilização desses dados, que seria exclusivamente para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O general Peternelli colocou aqui, em uma de suas falas, a possibilidade de a justificativa de pessoas jurídicas serem ouvidas para ver como é que está a situação das empresas brasileiras diante desse quadro de crise do coronavírus. Isso sai do escopo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou não? Estou errada? Olha, primeiro assim, por conclusão, acho que há também neste aspecto um exagero muito grande da medida provisória. Tudo que há nela faz sugerir muito concretamente de abuso do Estado brasileiro sobre os dados que são individuais de cada cidadão, de cada cidadã. Há a possibilidade concreta de violação da intimidade e da privacidade. É isso que se debate no momento presente. Ou seja, há algo muito estranho com essa medida provisória para além do seu enunciado. Né? Não há necessidade alguma dela para aquilo que se diz que ela pretende. Ora, aquilo que se diz que ela pretende, o IBGE já faz. Não há, pois, razão nenhuma adicional para esta medida provisória tão cheia dessas armadilhas, desses jabutis. É por isso que as ações diretas de constitucionalidade têm sido muito enfáticas no que diz respeito a preservar o direito de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. Há aspectos, por conclusão, Maristela, nesta medida provisória, que só seriam possíveis de aceitáveis, do ponto de vista jurídico, em estado de sítio, em estado de defesa. Não é rigorosamente, graças a Deus, a situação em que nos encontramos. Então, há um exagero absurdo nessa medida provisória, razão pela qual nós vamos insistir na ação de constitucionalidade e também, dentro do parlamento, lutar para que ela seja derrotada, porque é absolutamente inadequada. Repito, em conclusão mesmo, temos maior respeito e confiança no IBGE. Quem não merece respeito e confiança é o governo federal, como tantas vezes
já demonstrou. Senhores, muitíssimo obrigado. Maristela, só um detalhezinho importante complementar. Uhum. O GR que diz que já trabalhou no censo, quando ele bate na porta, né, lá de uma pessoa e pergunta se quer colaborar, bater na porta dela não está invadindo a privacidade. Ele não cometeu nenhuma invasão de privacidade. Só que agora, em vez de bater na porta, vai bater no telefone. Então, ela vai prestar os dados que julgarem necessários. E eu confio plenamente no IBGE e nos seus funcionários e sou um fã do trabalho final que eles realizam, que é fundamental. Quantas vezes nós utilizamos o censo demográfico em todas aquelas informações de escolaridade? Obrigado aí. Um abraço, Gerry. Obrigado, Maristela. Esgotadíssimo. Muitíssimo obrigado. Eu conversei sobre a medida provisória 954 de 2020, que obriga as empresas de telefonia a passar para o IBGE todos os dados cadastrais dos proprietários de celulares e telefones fixos para fins de elaboração da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima edição do Câmara Debate. Até lá.